Fala galera, boa noite, tudo bem? Aqui é o professor Marcelo na escuta, certo? Prontos para mais uma aula? República Velha, ou Primeira República, ou República Oligárquica, certo? República do Café com Leite, tá? Bato sempre nessa tecla, senhores. Muito bem, já estudaram aí todos os motins ou movimentos ou as revoltas que deram origem à participação dos tenentes na política brasileira, né? Você tem, desde o período da Armada, em 1893, conflitos entre agrupamentos de origem militar e também a política estrutural do Brasil. Depois você tem também a Revolta da Chibata, o Forte de Copacabana, de 5 de julho de 1922. Mas em 1924, certo? Se em 1922 foi feito um levante para poder impedir que o Arthur Bernardes assumisse o poder, certo? O que está acontecendo então em 1924? É sobre isso que a gente vai falar hoje, certo, senhores? Lembrando que esses movimentos, eles fazem parte da nossa história, são importantes você estudar, mesmo que ele não caia no Enem, é importante que você estude, é importante você dar um feedback ao professor. Estou lá esperando no Classroom, certo? E quase ninguém dá feedback, estou tendo que implorar, mas vamos embora lá. Em 1924, você já tem 2 anos de governo do senhor Arthur Bernardes, o mineiro que entrou no poder, certo? E é bem curioso pelo seguinte, como houve todo um motim, uma revolta tentando impedir a posse dele, quando ele pingou no governo, ele instituiu o estado de sítio, que eu falo no vídeo anterior. E quando chegou em 1924, você tem aí alguns pequenos motins. Tinha ocorrido um motim aqui no Mato Grosso, tinha ocorrido um motim no Rio de Janeiro, tinha ocorrido um motim em outros lugares. Rio Grande do Sul, a chamada Revolta Gaúcha, né? Porque lá você tinha... Se você quer uma representação de um oligarca que está no poder há mais tempo do que ele mesmo lembra, é o Rio Grande do Sul, com o senhor Borges de Medeiros, em 1924. 23 para 24. Tinha 5 mandatos consecutivos que ele estava lá, 5 mandatos consecutivos que ele estava lá, e ele ganhou de novo. Quando ele ganhou de novo, a negada deu a cara e falou que não, peão, tá doido. Vai viver a vida inteira nesse negócio que é sua casa agora. É esse o conceito, certo? E aí explodiu uma briga lá, os tenentes entraram no meio, né? Luiz Carlos Prestes, por exemplo, metido a besta pra caramba, entrou no meio. E foi feita depois de um certo tempo aí uma apaziguação da seguinte forma: ele vai governar, certo? Mas também não vai mais concorrer à reeleição. Pô, 6 mandatos, velho. Entendeu? A gente fala sobre essa revolta depois. Mas é bem curioso pelo seguinte: 2 anos se passaram e nada se resolveu. O senhor Arthur está ali, é o mais do mesmo, são os privilégios do café. E aí me aparece um agrupamento de São Paulo, certo? Que vira e mexe aparecia dando crítica e tudo mais. Esse agrupamento de São Paulo, tá? Era liderado por homens como Isidoro Dias, que eu vou falar para você, deixa eu pegar aqui, e eles vão encabeçar um movimento chamado de tenentismo, senhores. Olha que bonitinho, tá aqui. Tenentismo. Vou compartilhar agora para vocês o meu wipe aqui e em tela maior. O tenentismo, senhores. Esse movimento aí, né? E é bem curioso porque é um movimento que entra para a história com o nome de Coluna Prestes, mas de Coluna ele tinha pouca coisa e de Prestes ele não tinha quase nada. Mas a grande questão, senhores, é o seguinte: conforme eu falei, o senhor Arthur Bernardes ele manteve quase todo o seu governo dentro de um movimento de estado de sítio, certo? E os tenentes, eles, mesmo eles tendo aceitado a posse dele, dentro dos quartéis eles ficavam remoendo, certo? Poxa vida, esse café com leite, esse café com leite, esse leite com café, tá difícil de beber, tá difícil de comer, entendeu? E aí o que acontece? É dentro destes movimentos que vão surgir agrupamentos de pessoas resgatando talvez ideologias positivistas, querendo um governo que mudasse o Brasil e não as suas politicazinhas pessoais, seu cunhadismo e tudo mais. É assim, senhores, que em São Paulo estourou um movimento, dia 5 de junho de 1924, tá? Eles começaram o movimento e a ideia era que isso se expandisse por
todos os territórios do Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Espírito Santo até a Bahia. A negada pulou para trás, mas assim, começou um movimento em São Paulo, certo? Esse movimento, ele muito bem armado, muito bem preparado. Isidoro Dias, né, era muito bem organizado, porque ele já era um general reformado. Então, assim, ele vai liderar o movimento. E o governador, meu amigo, o governador, quando ele viu que a coisa fedeu, ele pulou fora, falou, não, aqui não. E aí ele pede ajuda para o presidente, porque ele sabe que esse levante pode, de fato, derrubar o presidente, começando de São Paulo. E esse movimento, ele cresce, ele não tem necessariamente um nome ou identificação. Você tem o Isidoro Dias, o Siqueira Campos, aquele que sobreviveu lá ao Forte de Copacabana, dos 18 contra 1000, entendeu? Ele vai junto com Juarez Távora, que também sobreviveu, Miguel Costa, de enxerida ali no meio. Eles vão iniciar um movimento, o governo vai fugir, pedir ajuda, e eles vão tornar, esses tenentes, eles vão tornar toda São Paulo a sua base legal. Certo? E o governo faz o quê, senhores? Eles começam a bombardear São Paulo, semanas bombardeando. Desse episódio, por exemplo, surgiu o livro A Noite das Grandes Fogueiras, do senhor Fernando Meirelles. Chama-se A Noite das Grandes Fogueiras, uma história da coluna Prestes, onde ele faz até uma analogia, dizendo que à noite São Paulo parecia um bolo de aniversário, porque as fogueiras eram as velas, ou seja, toda distribuída. São Paulo começou a ser bombardeada por semanas, você tem vídeos de pessoas fugindo, e aí o que acontece? Os rebeldes, senhores, liderados por Miguel Costa, liderados por Isidoro Dias, por Juarez Távora, por Siqueira Campos, eles decidem fugir de trem. A coisa foi tão escondida que eles fugiram de trem, certo? Fugiram de trem em direção a São Paulo. Desculpa, em direção ao Paraná. Tá? Esse grupo sai de São Paulo, segundo eles, para evitar que a população civil sofresse, mas que as ideias dele eram depor o presidente, porque eles queriam criar um governo pró-Brasil e não pró-café com leite. É nesse contexto que eles fogem, aí o governo invade lá São Paulo, pô, é meu, eu tomou nada, não tinha ninguém para tomar, certo? E o que acontece? Eles fogem. Bom, lá no Rio Grande do Sul, eles fogem para o Paraná. Lá no Rio Grande do Sul, você tem o Luiz Carlos Prestes. Ele ia participar do movimento da chamada Revolta do Forte de Copacabana, mas ele estava doente, de cama, então ele não pôde participar. Eu, por mim, acho que ele fugiu, certo? Ele tem aí suas histórias que o PCdoB até gosta e tudo mais, mas eu, particularmente, o acho um fracasso. Mas a grande questão é, eles tentaram fazer um motim lá em São Paulo, lá no Rio Grande do Sul, exatamente por essa questão de que o Borges de Medeiros tinha ganhado a possibilidade de manter a continuidade. Então eles batem de frente e são respondidos à bala. E assim como a galera de São Paulo que fugiu para o interior, eles também fogem. No Paraná você tem um encontro desses dois grupos, certo? De um lado, o agrupamento liderado pelo Prestes, do outro lado, o agrupamento fugindo de São Paulo, liderado por Isidoro Dias, Miguel Costa e Juarez Távora. Assim vai nascer a coluna Prestes, que está aqui. Mas o mais curioso é o seguinte, quando a gente fala assim, a coluna Prestes, você pensa o quê, senhores? É um agrupamento de homens que está aí necessariamente, certo? Em um jornal. Não, não é um jornal, senhores. É uma coluna do quê, senhores? Uma coluna de homens, soldados armados, certo? Mas ela se chama Prestes? Não, ela não se chama Prestes. O nome dela era Coluna Juarez Távora Miguel Costa. É quem mandava, na verdade. O documentário do YouTube, que se chama O Velho, a história de Luiz Carlos Prestes, que tenta enaltecer um PCdBista aí que não faz nada da vida, ele diz nesse documentário que ele era muito famoso entre os soldados, certo? Que ele gostava de conhecer pessoalmente cada um, com seus problemas, né? E aí ele conhecia a maioria deles pelo nome e tudo mais. Então, o que acontece? Quando alguém queria falar alguma coisa com a coluna, eles mandavam chamar o Prestes. E a imprensa ficou sabendo disso e passaram a chamar de coluna Prestes. Quem fala isso é o próprio Prestes, a fonte vem dele. Então, assim,
ou você acredita ou você não acredita, entendeu? A grande questão é a seguinte, eles se unem e ao invés de fugir o que principalmente a coluna do São Paulo queria para regiões como o Paraguai, eles decidem conscientizar o Brasil. A ideia de não, vamos embora andar pelo interior do Brasil, unir aí os gaúchos e os paulistas e mostrar para o Brasil que existem grupos querendo investir no Brasil, que existem grupos querendo não ser submetido ao controle da República do Café com Leite. E eles começam o processo de interiorização do Brasil. São mais de 20 mil quilômetros, certo? Eles não andavam em ruas convencionais, com medo do governo, porque as tropas eram leais. Aqui no Mato Grosso, por exemplo, o Cândido Mariano Rondon ou o Marechal Rondon foi encaminhado de aguardá-los, eles conseguiram engambelar ele, fugiram. Lá na Bahia, olha onde eles foram parar. O governo chamou o Lampião, Virgulino Ferreira da Silva, e deu a ele o título de capitão do exército para poder caçar os homens ali. Ele não encontrou os homens, ou se encontrou, não falou, porque ele sumiu com o dinheiro que pagaram a ele. Então, assim, eles percorreram todo o interior e foram amados e odiados. Certo? Tinha gente que os recebia muito bem, tinha cidades que fugiam, eles comiam a criação das pessoas, davam às pessoas pacotinhos, papelzinhos dizendo que eram requisições, que quando eles tomassem o poder, era só você ir lá que você seria ressarcido. Isso é conversa, bicho, certo? Foram acusados de saques, de pilhagem, foram acusados inclusive de estupro, apesar de que a minha fonte é o filho do Luiz Carlos Prestes, historiador, Luiz Carlos Prestes Filho, não é Júnior, né? Quem coloca o nome de filho de Júnior, ele não tem inteligência para dar um nome pro guri. Aí o que acontece? Opinião minha, viu? O que acontece? Eles necessariamente começam a ter justiçamentos internos, ou seja, você cometeu um crime que fere o código de ética, fuzilamento. Mas a grande questão, senhores, é a seguinte, eles percorreram o interior do Brasil, tá? Lutaram contra o governo, passou aí 25, 26, 1927, tentando conscientizar essa população de que eles sim queriam um Brasil melhor, que eles eram nacionalistas, positivistas, essas coisas maravilhosas que se ouve falar de vez em quando. É muita propaganda, a gente desconfia. A grande questão é, o que eles queriam? Tirar o senhor, certo, Bernardes do poder. Certo? A tropa, quando chegou ali em 1927, alguns chamavam ela de coluna Prestes Miguel Costa, viu? Mas o termo correto é Juarez, quem fala isso é o livro, a coluna Prestes. Mas a grande questão, senhores, é a seguinte, você tinha muitos grupos tentando destruir esses homens da coluna, né? Eles lutavam, batiam de frente. Quando o governo os encontrava, não conseguia vencê-los. Isso é bem curioso, porque assim, os anos vão passando, as colunas vão tendo brigas internas, vão se enfraquecendo. Em 1926, alguns dos grandes líderes deixam o Brasil, vão para a Bolívia, vão para o Paraguai. Por quê, senhores? Porque o senhor Arthur Bernardes era o cara que que queriam tirar do poder. Ele saiu. Você vai tirar do poder alguém que já saiu? Aí o que acontece? Acabou a ideologia deles. Então eles fugiram do Brasil, né? Por quê? Porque o governo estava à caça deles. E o novo presidente, o senhor Washington Luiz, ele até perdoou os caras. Ele era paulista, certo? Lembrando que o café com leite é Minas e São Paulo, então você tem o Arthur, que é mineiro, agora você tem o Washington Luiz, que é paulista. Ele até perdoou os militares, mas ele não deu anistia, ele acabou com o Estado de Sítio, mas ele não deu anistia, ou seja, ele não deu perdão. Então os caras foram procurados como bandido mesmo, certo? Não é à toa, senhores, que o movimento ele perde, porque assim, você não consegue entender qual é a grande finalidade do movimento, mas ele aconteceu. Ele é um movimento dos tenentes que bateu de frente contra o governo, tentou tirar o governo. Nesse slide você vai acompanhar passo a passo, certo? E estes anistiados, esses homens que, aliás, que não foram anistiados, né? O que eles fazem? Eles vão se voltar contra o próprio Washington Luiz no final do seu governo, que é conteúdo para nossa próxima aula, certo, senhores? Isso daqui que eu estou falando para vocês é
o tenentismo, é o fim do movimento que começa de fato com a chamada rebelião do Forte de Copacabana, ou os 18 do Forte de Copacabana. Entendeu, senhores? Boa aula, bons estudos, qualquer coisa, nos procure, senhores. Tchau para vocês.